Oi, pessoas. Meu nome é Gláucia. E eu sou Snar. E a gente está aqui, a convite da Dé, para falar um pouquinho sobre casamento, sobre relacionamento. A gente vai contar bem resumidamente, assim, um pouco da nossa história, Eu cheguei na igreja metodista, onde a gente era lá em Londrina. Eu cheguei com 7 anos, quando a minha mãe se converteu. Eu já nasci na igreja, porque meu pai é pastor e já era pastor quando eu nasci. Então, tanto meus pais já eram da igreja, portanto, já estou na igreja desde que eu nasci. E aí, então, eu e o Isnar, a gente se conhece, então, desde criança, Inclusive, assim, a nossa história já começou bem cedo. Na segunda vez que eu fui na igreja, mais ou menos no segundo culto, eu já virei para ele, porque eu sou uma mulher muito decidida, e falei para ele assim: olha aqui, menino, olha aqui, Isnar, quando a gente crescer, a gente vai casar. E desde então, a gente teve um relacionamento. A gente cresceu junto como criança, a gente foi adolescente junto, a gente passou a nossa adolescência inteira na igreja, sempre trabalhando e sempre juntos, Até o dia que a gente começou a namorar. Mas desde então, todos os momentos que a gente podia, a gente estava junto, a gente, claro, e mais um monte de amigos, Então a gente cresceu junto. Então eu falo que a gente já tem um relacionamento há mais de 30 anos. Bom, e como a gente vai falar um pouquinho a respeito de casamento, relacionamento, e a gente não quer falar apenas do relacionamento entre marido e mulher, mas o nosso relacionamento com Deus, Então a gente quer já começar com um versículo, com um texto, e que a princípio ele parece muito óbvio, mas uma coisa que a gente aprendeu na vida é que as coisas óbvias, elas geralmente são as coisas que a gente menos pratica, que a gente menos faz, justamente por parecer tão óbvio. Então lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, eu tenho certeza que a maioria já conhece esse texto, que é aquele texto que diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Bom, como eu disse, parece muito óbvio, Quando o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele disse para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, que as outras coisas ou as demais coisas ou estas coisas que ele se refere no texto, que são as coisas que nós precisamos para vivermos a cada dia, serão acrescentadas em nossa vida. E vocês vão perceber no contexto da nossa vida que isso faz todo sentido. Isso, o texto é muito óbvio, uma coisa parece muito simples, mas não foi isso que a gente fez. Como eu falei, a gente cresceu junto, a gente sempre esteve na igreja, a gente sempre participou de todos os ministérios, Poderia dizer que nós sempre fomos crentes, Eu até na minha adolescência ali, naquela época mais rebelde, eu era meio crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, mas a gente sempre estava ali. E aí quando a gente tinha 18 anos, eu agarrei o Snar, beijei ele e falei: a partir de agora a gente está namorando. E a partir dali a gente começou a namorar. E a gente namorou durante 5 anos, Ficamos noivos e aí resolvemos casar. E eu sempre fui muito egocêntrica, muito mandona, assim, as coisas tinham que ser do meu jeito. Então, para começar a namorar foi do jeito que eu quis, agarrando ele. Eu falei para ele que a gente ia ficar noivo. Eu marquei a data do casamento, sabe assim, eu sempre tomei a frente de tudo. E tudo isso, a gente estava dentro da igreja, a gente participava de ministérios. Isso que eu quero que vocês atentem. Nós nunca nos desviamos. A gente sempre era líder de ministério, sempre atuante. Mas a gente ia lá, às vezes por obrigação, para aparecer. Muitas vezes eu fazia as coisas e nunca pelo real motivo, que era louvar a Deus, Então aí a gente se casou, Eu tinha um emprego bom, ele também, e aí a minha prioridade na minha vida sempre fui eu. As coisas que eu queria, eu casei para eu ser feliz, E eu sempre tive um sonho, desde criança, eu sempre quis muito ser mãe. E assim, e logo quando a gente casou, em seguida eu já engravidei, Aí eu tive um primeiro aborto, com 3 meses, que foi uma coisa muito triste pra gente, que eu perdi no Dia das Mães, então aquilo me chocou demais. E depois eu engravidei de novo, e aí eu tive o Nicolas. E aí em tudo isso, assim, a minha prioridade sempre foi o meu trabalho, porque eu queria muito crescer, eu era muito gananciosa, então as minhas prioridades passaram a ser sempre fui eu a minha prioridade, o meu filho, o meu trabalho, e aí depois vinha o Snar e a igreja, mas a gente sempre continuou indo na igreja, não faltava nos cultos, em tudo que fazia, a gente estava lá. Excelentes religiosos.
bem isso. E aí isso começou a ter um desgaste, porque quando Deus não é o centro, as coisas não entram num alinhamento, né? Aí cada um começou a pender para um lado. E aí o Isnar, ele passou por uma crise, né? Ele teve durante muito tempo uma crise de depressão. Isso. Começou na minha adolescência, foi até a fase adulta, né? A vida adulta. Aproximadamente 8 anos eu convivi com uma depressão, chegando até a ficar numa depressão profunda. Tive crises de pânico, como muitos relatam, por diversas vezes achei que ia morrer, em algumas vezes eu queria mesmo, porque achava que poderia ser um escape. Enfim, foi uma fase bem complicada da minha vida. E eu não entendia isso, eu achava que aquilo lá era corpo mole. Porque assim, a gente é bem diferente. Eu era mais ativa, ele era mais tranquilo, mas são personalidades diferentes que eu não entendia isso. As coisas tinham que ser do meu jeito. A hora que eu falasse, Isnar, tinha que fazer isso, ele tinha que levantar e fazer. E como ele falou, ele chegou a tomar na crise da depressão dele maior, na profunda, ele tomava 21 comprimidos por dia. E eu não entendia isso, eu não tive essa sabedoria. Eu achava que tudo aquilo era corpo mole. Aí, né, como assim, a mente está vazia, aí Satanás começa a lançar, né, as flechas. E aí o quê? No meu emprego eu consegui uma promoção, então onde eu tinha que me dedicar mais. Então eu comecei a me dedicar muito mais ao meu trabalho. E aí eu comecei a deixar um pouco de ir à igreja, mas isso não fazia diferença, porque eu não buscava Deus, eu não tinha uma vida de oração, eu não tinha uma vida de devocional, eu não via que tudo que acontecia na minha vida era graças a Deus, mas não, o mérito era todo meu, porque eu batalhava, porque eu levantava cedo, porque eu era a Mulher Maravilha, né? Então eu comecei a olhar o Isnar com olhos assim, eu não preciso mais dele. Eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu filho, eu tenho meu emprego. Pra que eu vou ficar com um cara que não aguenta levantar, que fica aí com essa frescura de depressão? E aonde eu cheguei num ponto de olhar pra ele, né? Todo aquele amor que eu sentia por ele, acabou. Porque assim, eu tava cega. E aí eu cheguei pra ele um certo dia e falei pra ele que não queria mais. Que o nosso casamento não dava mais certo, que eu não precisava mais dele e que ele podia pegar as coisas dele e sair de casa. Porque eu queria separação. Foi, como você já deve imaginar, uma das fases mais difíceis, porque além de ter que lidar com uma depressão, eu comecei a ter problemas em várias áreas da minha vida, no meu trabalho, dificuldade de trabalhar, dificuldade de ter um desempenho bom, em casa, como vocês já viram, o relacionamento não estava legal, não estava bom, e aí desencadeia em todas as áreas da nossa vida relacional, né? Tanto a vida afetiva, carinho, relação sexual, tudo começa a desandar na sua vida conjugal. E também isso acaba se espelhando, acaba refletindo também na sua vida ministerial, na sua vida na igreja. A gente continuava indo para a igreja, mas cada vez menos empenhado, cada vez menos ativo, cada vez desempenhando menos dentro da igreja. Não que a gente, como a gente disse, a gente sempre foi muito ativo na igreja, mas isso não significa que de fato a gente estava fazendo as coisas por amor, de fato a gente estivesse fazendo as coisas de coração. O fato é que toda a nossa vida religiosa, toda a nossa vida de aparência, ela foi caindo por terra, porque quando a gente começou a receber essa sacudida de Deus, né, em todas as áreas da nossa vida, aquilo que estava dentro do nosso interior, aquilo que estava dentro da gente acabou se mostrando, acabou aparecendo cada vez mais. E eu era muito orgulhosa, tipo, não procurava ajuda de ninguém, não pedia pra ninguém estar orando pelo meu relacionamento, inclusive nem eu mesma orava, porque eu achava que eu não precisava mais de Deus, porque eu dava conta de tudo, e na minha cabeça estava tudo perfeito, eu ia me separar, eu tinha meu filho, eu tinha minha casa, eu ia me sustentar e beleza. E assim, e a gente ficou nesse processo, a gente ficou separados durante 9 meses, e durante 9 meses, né, a gente ficou na mesma casa, porque o Isnar não saiu, eu mandava ele sair, sai, porque a casa é minha, e bati o pé, mas ele não saiu, e dormíamos na mesma cama, sem termos relacionamento nenhum, assim, a gente falava poucas coisas, na frente do nosso filho, na época o Nicolas tinha 2 anos, na frente dele, assim, a gente nem discutia, mas quando ele dormia, daí a gente brigava, eu falava coisas horrorosas, eu dizia que ele não prestava, e a gente ficou nesse inferno durante 9 meses. Só que aí, eu era muito teimosa, eu queria que ele saísse de qualquer jeito, e aí um dia eu falei pra ele, Isnar, pega essas coisas e sai, eu não te quero mais. E ele não, ele lá, né, permaneceu. E aí ele falou que ele não ia sair, eu falei assim, então tá.
Você lembra que no altar a gente fez um juramento? Que até a morte nos separe? Então, querido, se você não vai sair por bem, você vai sair morto. Aí eu ameacei ele de morte. Só que não ficou só na ameaça. Eu tentei matar ele por várias vezes, porque essa era a solução que eu via para o meu problema, era me desfazer de um problema. Então eu tentei envenenar ele, muitas vezes eu dormia com uma faca debaixo do travesseiro. E eu lembro, não foi uma ou outra vez que eu tô lá dormindo, não vou dizer tranquilamente, porque a fase não era boa, mas estava dormindo e de repente 2, 3 horas da manhã, eu acordava, eu olhava para o lado e ela estava sentada na cama, com a faca na mão, olhando para mim. Eu simplesmente acordava no meio da madrugada, olhava para ela e ela estava sentada, olhando para mim, com aquela faca na mão, e eu só pensava, meu Deus, será que é hoje? Será que é hoje? E eu ficava só mirando onde que eu ia acertar, que ia matar ele mais rápido, né? E aí eu não tive coragem, né? Que não é não coragem, eu já entendo que assim, de alguma forma Deus não permitiu que eu fizesse isso. E aí eu tive uma brilhante ideia, que eu ia contratar uma pessoa para fingir um assalto, roubar o carro e matava ele, porque daí estava tudo perfeito, sabe assim? Eu ia me livrar dele, eu ia ficar com seguro, eu ia ficar com a casa, com o filho só para mim, e tudo estava perfeito. E a gente viveu nisso durante 9 meses. Durante 9 meses, esses pensamentos, e fora as palavras que a gente falava. E o que me dava mais raiva, gente, é que eu brigava sozinha. E eu falava, e ele, muitas vezes, ele não tinha nem força de retrucar. E aí, detalhe que em tudo isso, no dia de domingo, a gente estava lá no culto, com a Bíblia embaixo do braço, fingindo que nada tinha acontecido. 2 crentes porque incríveis. Da minha parte, eu não contei para ninguém, porque eu dava conta de resolver o problema. E da minha parte, eu também praticamente não contei para ninguém, só para pessoas bem próximas mesmo, pessoas que eu sabia que iam orar por mim e de fato tentavam me ajudar, me aconselhando de alguma forma. É claro que não foi só por isso, né? Existem vários fatores que acontecem na nossa vida, tanto aconteceram na minha e da Glaucia, como devem acontecer também na vida de muitas pessoas. Por exemplo, por que você não contou para te ajudarem? Bom, primeiro tem a vergonha. A gente tem vergonha de demonstrar, de contar as coisas que estão acontecendo na nossa vida quando não está acontecendo do jeito que a gente quer, né? Segundo, eu era filho de pastor, então imagina, né, contar como que tá tudo errado na vida de um filho de pastor. Imagina eu pedir conselho pro pastor, que é meu sogro. Não dava, não tinha conversa. Então, várias coisas envolvem a nossa vida e muitas vezes fazem com que a gente prefira até mesmo sofrer em silêncio, sofrer calado ou sofrer sozinho. Há 10 anos atrás, quando isso tudo aconteceu, não tinha ainda um discipulado, sabe? Assim, não tinha essa questão de você ter um discipulador. Não, então a gente era muito fechado. Muitas vezes a gente, como líderes de ministério, a gente tinha que orientar as pessoas. Imagina que bagunça que virou isso. Então nada mais ia para frente. Mas a gente estava lá, fingindo que nada acontecia, né? E pra gente isso foi muito desgastante, né? E o Snar cada vez piorando mais na depressão, e eu não entendendo isso, e eu bolando formas para tirar ele da minha vida, porque o meu alvo era ser feliz, sozinha. Eu, meu filho, meu emprego, sabe assim? Isso já estava nítido na minha cabeça, não tinha quem tirasse. Eu estava tão cega que eu não conseguia enxergar além disso. E pra mim, basicamente estava restando dizer assim para Deus, o que eu faço? Porque basicamente eu estava ficando sem emprego, minha vida profissional ela estava acabando, apesar de eu tinha um bom emprego, mas a minha vida profissional ela estava acabando, o meu relacionamento com a Glaucia praticamente não existia mais, meu filho que eu amava demais e sempre quis ser pai, mas acontece que o Nicolas até esse momento ele basicamente só ficava com a Glaucia, ele era o grudinho da Glaucia, ele basicamente não fazia nada comigo, ele também era bem pequenininho, mas enfim, o fato é que para onde eu olhava, eu sentia que eu não tinha mais nada na vida, eu sentia que basicamente eu não tinha absolutamente mais nada. Além disso, eu sempre fui extremamente tímido, eu era muito tímido, tanto é que foi a Glaucia que teve todas as iniciativas para a gente namorar, para a gente noivar, para a gente casar, para tudo.
eu sempre fui extremamente tímido. Até mesmo na igreja, trabalhando na igreja, o ministério que eu trabalhei mais tempo foi na mesa de som, e por um motivo, porque ficava escondido lá atrás da igreja, justamente para não ficar junto com outras pessoas, né? Quando as pessoas chegavam na igreja, eu já estava lá escondido, e quando eu descia da mesa de som para poder arrumar o som, basicamente as pessoas já tinham ido embora, então eu praticamente não tinha relacionamento com a maioria das pessoas da igreja. Basicamente eu procurava me isolar, e cada vez que eu me isolava mais, eu estava me perdendo mais, ao ponto de olhar para Deus e falar para Deus que para que viver, para que continuar vivendo desse jeito. E aí Deus respondeu a oração dele. Exatamente. Chegou um dia em que, vamos dizer assim, como as pessoas gostam de usar essa expressão, né? O fundo do poço. Depois de muito tempo de depressão, depois de várias crises de pânico, depois de olhar para todos os lados da minha vida e achar que eu não tinha mais nada na minha vida, um dia eu cheguei em casa, eu deitei no sofá e eu cheguei e falei: Deus, eu acho que eu vou fazer a minha última oração. Eu acho que eu vou fazer a minha última oração agora. Eu orei para Deus e falei: Deus, eu não consigo ver um motivo para eu continuar vivendo. Eu olho para o meu trabalho, eu olho para a igreja, eu olho para a minha casa, para todos os lados que eu olho, eu não consigo ver um motivo para continuar vivendo. Então eu queria fazer essa última oração. E essa última oração é a seguinte: ou o Senhor me dá um motivo para viver, para continuar vivendo, ou tira a minha vida. Eu orei exatamente assim para Deus. Falei: Deus, eu não tenho nenhum motivo para viver, e eu duvido que o Senhor consiga me dar um motivo para viver. Se o Senhor me der um motivo para viver, eu prometo que eu faço tudo que o Senhor mandar. Tudo que o Senhor mandar eu vou fazer, mas o Senhor vai ter que me dar um motivo. Mas eu tenho certeza que não tem como o Senhor me dar um motivo. Ou então, Senhor, tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Bom, como eu disse, eu estava deitado no sofá da sala. A Glaucia estava lá na cozinha e o Nicolas estava lá no quartinho dele brincando no chão. Nesse momento, o Nicolas saiu do quarto dele, foi até a sala, ele subiu no sofá, ele subiu em cima de mim e ele ficou assim, de frente comigo. Ele subiu aqui em cima de mim e ficou de frente comigo, olhou bem nos meus olhos e ele disse assim: eu te amo. Ele me deu um beijinho, olhou para mim de novo, me deu um abraço, desceu de cima de mim, desceu do sofá, voltou para o quarto dele e voltou a fazer o que ele estava fazendo. Ele parou, simplesmente parou de brincar lá no quarto, veio até mim, fez isso e voltou a fazer exatamente o que ele estava fazendo. Eu fiquei completamente sem reação, fiquei completamente sem entender o que estava acontecendo, totalmente. E naquele momento eu escutei uma voz me dizendo muito claramente: você pediu um motivo, tá bom para você? Na mesma hora eu entendi que era Deus falando comigo. Só que ele não me falou isso, porque a gente não tinha diálogo. O nosso diálogo era só para brigar, né? E aí a gente continuou, né? Eu continuei na minha teimosia de, sabe assim, de achar que estava no controle de tudo. E para mim isso também era muito triste, porque assim, imagina, eu perdi basicamente a minha família, né? Que era a coisa assim que eu mais amava. E aí um dia tomando banho, né? No banheiro, tomando banho, claro. E aí eu orei, eu lembrei de Deus, porque aquilo para mim estava tão pesado, estava tão triste. Eu orei e falei assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, olha só a prepotência da pessoa. Se o Senhor existe e se o Senhor faz um milagre na minha vida, restaura o meu casamento. E aí, né, fiz uma oração curta assim, mas assim, Deus entendeu os desejos do meu coração. E quando eu saí do banheiro, né, eu olhei e dei de cara com quem? A pessoa no sofá. E aí quando eu olhei para ele, já era, sabe assim, eu senti a mesma coisa de quando eu via ele, quando eu tinha 7, 8, 10, 11, 12 anos.
aquele amor. Naquele momento, Deus restaurou, né? Tirou toda a venda dos meus olhos. E claro que não foi um processo simples, né? Tantas palavras que nós falamos, tanta maldição que a gente lançou contra um e o outro, claro que teve um processo de transformação, um processo de restauração, né? Deus foi trabalhando e foi restaurando o nosso casamento. Várias coisas eu comecei a fazer a partir daquele dia, porque naquele momento que Deus disse assim para mim, te dei o motivo, serve, eu falei sim, Senhor me deu o motivo, serve sim. Naquele momento eu sei que Deus usou o Nicolas, meu filho mais velho, que na época tinha 2 aninhos de idade, Deus usou ele para salvar a minha vida, naquele momento. E naquele momento eu comecei a perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E a primeira coisa que o Senhor disse para mim foi, me busque em primeiro lugar. Entenderam o texto do começo? Me busque em primeiro lugar. As demais coisas eu vou fazer. Faça primeiro o que você precisa fazer. Acorde todos os dias de manhã e me agradeça por tudo que você tem. Eu falei, mas Deus, tudo que eu tenho tá ruim. Tudo que eu tenho tá ruim. Tudo que eu tenho não está legal. Ele disse assim, tudo que você tem fui eu que te dei, então seja grato pelo que eu te dei. Não importa se você acha que não está bom, não importa o que você acha, seja grato porque fui eu que te dei. E todos os dias eu comecei a fazer isso, todos os dias, eu levantava de manhã, e a primeira coisa que eu fazia era agradecer a Deus por todas as coisas que eu tinha. Agradecia pela minha esposa que queria me matar, que tinha me pedido divórcio, queria me matar. Agradecia a Deus pelo meu trabalho que não estava legal naquele momento, não estava bom. Agradecia a Deus pelo meu ministério que também não estava legal naquele momento. Mas como a Gláucia disse, era um processo que nós estávamos vivendo. E eu comecei a me dedicar tanto no meu relacionamento com a Gláucia, comecei a me dedicar mais no meu trabalho, mais na igreja, enfim, eu comecei a fazer aquilo que eu prometi para Deus. E eu acho isso muito importante para a nossa vida. A gente muitas vezes quer que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, mas a gente se esquece de cumprir as promessas que nós fazemos para Deus. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer a partir daquele dia. E aí a partir daí, então primeira coisa que foi restaurado, não foi o nosso relacionamento, mas foi o nosso relacionamento com Deus. E a gente passou a ter de novo uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida de entrega a Deus. E aí as coisas aos poucos, né? E aí Deus ainda está transformando, porque às vezes a pessoa que ainda é muito difícil, né? Mas ainda Deus vai transformando. E hoje a gente pode ver a família que a gente tem, sabe assim? Tudo que Deus fez. A gente tinha o Nicolas. Hoje a gente tem o Caleb, com 10 anos. Aliás, o Caleb também tem uma história dentro desse contexto. Que um dia a gente conta para vocês, tá? A gente teve o Caleb, né? E a gente tem hoje a Ana B, que é um outro presente de Deus, né? E hoje a gente, uma família, né? E uma família inteira que tem um propósito, que é servir a Deus, né? Acima de tudo isso, né? Conforme a gente foi buscando a Deus, o Isnar aceitou o ministério dele, que eu não queria de jeito nenhum. Desde criança, desde adolescente, eu ouvia que eu ia ser pastor, e tudo que eu queria na minha vida era não ser pastor, e eu fiz de tudo, absolutamente de tudo, para tentar fugir disso. Mas quando a gente entende que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, a gente entende que o propósito de Deus para as nossas vidas é o melhor para cada um de nós. E hoje a nossa família, assim, nós somos uma família pastoral e a gente se alegra disso, né? Hoje a gente está aqui, vocês podem ver o fundo, a gente está na nossa igreja em Marialva, né? Hoje a gente está aqui, amanhã, para onde Deus mandar a gente vai. Isso porque a gente entendeu que quando a gente busca Deus em primeiro lugar, todas as coisas, mas são todas as coisas, elas entram no eixo. Sabe assim, principalmente a nossa família. Hoje, o que mais se tenta, né, destruir é o casamento. Hoje o casamento não vale nada, as pessoas se juntam, se separam, muito fácil, mas não. Deus fez o casamento. E isso é muito importante. E a gente dá muito valor a isso. E a gente precisa lutar
contra tudo que Satanás lança contra o casamento, né? E a força disso é em Deus, é a gente estar no foco em Deus. E precisa ser o casal, não basta um querer. Os dois precisam estar focados em Deus, os dois precisam buscar a Deus, ter uma vida de oração, uma vida de devocional, e não ir simplesmente à igreja, não resolve o problema. Nós precisamos entender que nós somos a igreja, que nós somos a noiva de Cristo. Exatamente. E assim como nós começamos com o texto, que eu tenho certeza que vocês já entenderam porque ele entrou nesse contexto de buscar o Senhor em primeiro lugar e deixar que Deus acrescente as demais coisas na nossa vida, a gente quer terminar, a gente quer concluir com outro texto, um texto de Paulo falando à igreja de Filipe, né? A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 até o versículo 14, que diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, entender que nós deveríamos buscar o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, foi o nosso primeiro passo. O primeiro passo para a gente voltar a ter um relacionamento com Deus, e um relacionamento que de fato é o que Ele queria de nós. Agora, o que nós entendemos também em todo esse processo que nós vivemos, é que a nossa vida justamente é feita de processos, e que nós temos que viver cada processo a cada dia. Nós não somos um casal perfeito, mas com certeza nós estamos muito mais maduros do que nós estávamos há 10, 11 anos atrás, quando nós passamos por essas coisas que nós contamos para vocês. Nós estamos juntos há 15 anos. Nós já estamos casados há 15 anos. Então, com certeza Deus tem trabalhado em nossas vidas, e assim como Paulo disse, a gente também pode dizer, a gente com certeza não alcançou a perfeição, mas a gente continua correndo, a gente continua avançando para o alvo que é Jesus, porque a gente sabe que para que nós possamos ter um bom relacionamento, Jesus tem que estar no centro. E assim a gente deixa aqui para vocês um pouquinho da nossa história. Tem muito mais coisas para contar, tem muito. Cada filha é uma história, cada filha é uma bênção. Mas a gente deixa um pouquinho para falar que o casamento, ele vale a pena. E Deus quer abençoar, assim como Deus abençoa as nossas vidas, a cada dia que Ele possa abençoar vocês, né? Com certeza algumas pessoas que vão assistir podem estar passando por isso, mas assim, coloca Deus em primeiro lugar. Busca Deus, entrega para Ele, sabe? Fala, Deus, toma conta, toma a frente, e Deus vai transformar. E tudo é um processo, as coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas não acontecem, vai acordar como um conto de fada, não, é um processo, e a gente precisa passar pelo processo de todas as formas, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, e para nós foi um privilégio poder falar para vocês, tá bom? A gente agradece demais essa oportunidade, a gente quer que Deus abençoe muito a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento. E eu quero que você entenda uma coisa, como a Glaucia disse, a gente contou um pouquinho da nossa história. Essa não é a história da nossa vida, essa é só uma parte, um pedaço, um adendo, né? De um momento em que Deus transformou a nossa vida, transformou a nossa história. Mas a nossa vida é feita de muitas histórias, a maioria delas é boa porque Deus está no meio dela. E se você quer que a sua vida seja feita de histórias boas, você precisa entender que Deus, Ele tem que estar no meio delas. Não se esqueça, Deus em primeiro lugar, uma vida de oração, uma vida de devocional, e Deus vai transformar a sua vida. Em o seu nome de casamento, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Tchau, fica com Deus.